noite a todos. O nosso tema de hoje é multiplicação dos pães e dos peixes. Essa é uma passagem citada pelos 4 evangelistas. Nela, certa vez, Jesus foi para o deserto para passar algum tempo sozinho. Mas as multidões descobriram onde ele estava e foram ao seu encontro. Quando viu as pessoas, Jesus não as mandou embora. Ele curou seus doentes e lhes ensinou várias coisas. Quando Jesus terminou de fazer tudo, já era tarde, e o povo estava com fome e não tinha nada para comer. Os discípulos queriam mandar toda a gente embora, mas Jesus lhes mandou alimentar a multidão. Mas tudo que os discípulos tinham eram 5 pães e 2 peixes, que um menino havia trazido. Jesus pegou essa comida, agradeceu a Deus e entregou pedaços aos discípulos, que distribuíram a comida à multidão. Para surpresa geral, aqueles pães e peixes alimentaram a todos, a ponto de haver sobra. Terminada a refeição, os discípulos ainda recolheram 12 cestos de sobras. Eles tinham alimentado 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Há sobre essa passagem uma discussão e talvez até uma certa polêmica sobre o ato da multiplicação, no tocante de ter sido algo literal, no sentido de um milagre, ou de ter sido uma alegoria. Algumas interpretações defendem a ideia de alegoria e sustentam que Jesus, na verdade, recolheu o que cada pessoa tinha e incentivou a divisão, tendo essa passagem um caráter parabólico, de parábola, não narrando assim um fato verídico. Outras interpretações se baseiam na ideia do milagre, defendendo que Jesus realmente tenha multiplicado aqueles alimentos. Essa problemática, porém, não é o ponto mais importante ou central da história. O milagre em si, caso tenha ocorrido, seria um fenômeno de materialização, um fenômeno de manipulação fluídica, de ectoplasma, e seria algo muito simples para um espírito da envergadura de Jesus, um espírito crístico, algo que a gente poderia considerar até mesmo como banal. De qualquer forma, mesmo que visto como milagre, esse ato estaria embasado pelas leis universais, e longe de ser mágico, seria apenas algo que não estamos totalmente habituados a ver ou a presenciar. Mesmo que consideremos o milagre, esse não é o ponto mais importante. O interessante é considerarmos que Jesus, diante das necessidades daquelas pessoas, se compadeceu e agiu de forma a atendê-las, mas agiu de forma pedagógica, não se colocando como o único a criar a solução, mas colocando os demais envolvidos no evento como protagonistas também, e mostrando como mestre, como professor, que aquele problema deveria ser solucionado com a ajuda de todos. Jesus não parte e não partiu do zero. Mesmo que consideremos o milagre, ele não criou simplesmente elementos capazes de saciar a fome daquelas pessoas. Primeiro, ele recolheu o que cada um tinha para oferecer. Ele incentivou a prática da caridade, da partilha. O ponto central dessa passagem não é a multiplicação, mas sim a divisão. A multiplicação é o pano de fundo, é o meio. A divisão é a finalidade. A fome daqueles indivíduos é saciada pela ação de todos, pela partilha, pela ideia fraterna de doação
e de amor ao próximo. Diante da notícia de que a multidão estava com fome, Jesus diz a seus discípulos: dai vós mesmos a eles de comer. Vejam que Jesus não se colocou na condição de quem resolveria a demanda colocada. Ele colocou os interlocutores como elementos de resolução, como protagonistas também. E antes disso, Jesus havia se compadecido, sentido misericórdia, o que é uma condição inata do seu status de espírito crístico, e que nós precisamos aprender em nosso processo de evolução moral. Jesus não distribuiu os pães. Ele orientou os seus discípulos a fazerem isso. Ele partiu os pães e peixes disponíveis que as pessoas já possuíam, ou seja, ele capacitou as pessoas a fazerem o que estava ao alcance delas: oferecer ou distribuir. E cada um fez de acordo com a sua capacidade. Deu de acordo com o que tinha para oferecer. Jesus não multiplicou somente os pães. Ele multiplicou as potencialidades daquelas pessoas. Milagre ou não, Jesus partiu do pouco que existia naquelas pessoas. E é assim que o Cristo age. Ele parte do pouco que há em nós, do pouco que temos para oferecer, e faz grandes obras a partir disso. Precisamos colocar o pouco que temos nas mãos de Jesus, porque o pouco nas mãos do Cristo se torna muito e é suficiente para saciar a fome de multidões. Nesta passagem, quem levou os pães multiplicados pela ação de Jesus até a multidão foram os seus discípulos. Isso quer dizer que o pão de Jesus, a sua palavra, ou o próprio Jesus, que é o pão de Deus simbolicamente, está pronto. Mas precisa ser distribuído, espalhado, divulgado. É o amor de Deus que alimenta. É o exemplo do Cristo. É a provisão divina. E isso que nos é ofertado, cabe a nós distribuir, espalhar o dom que nos foi oferecido. No final da passagem, após alimentar a todos, sobram pães e peixes que são recolhidos. O que sobrou foi recolhido porque a fartura de provisão não autoriza o desperdício. O dom de Deus não se descarta, se recolhe e se aproveita. Nessa história, uma multidão seguia Jesus. A passagem nos mostra Jesus como Messias, como alguém que era seguido, porque aquelas pessoas identificavam nele uma particularidade que movia seus corações. É essa a mesma particularidade que nós enxergamos. E assim como aquelas pessoas, nós o seguimos, porque ele tem respostas para as necessidades que nós temos, para as nossas angústias. Tem respostas para as nossas dores e limitações. E por isso o procuramos e o seguimos, na tentativa de encontrar nele aquilo de que nossas vidas carecem. Jesus também usou a multiplicação dos pães e peixes para dar uma lição importante. Pouco tempo depois de multiplicar a comida, Jesus explicou que ele é o pão da vida, que dá ao mundo e mata a fome de todos. Somente quem se alimenta de Jesus pela fé será salvo. E o alimento que Jesus nos oferece nunca acaba.
Jesus é o pão da vida, o pão que alimenta o nosso espírito. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.